Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sínodo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Margarida Maria Alacoque, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia dela, né? Santa Margarida, que foi da revelação do coração de Jesus, né? As três grandes revelações. O coração de Jesus que tanto amou o mundo e não recebe o mesmo amor em troca. Infelizmente só recebe ingratidões, indiferenças, né? Mas ele continua lá, sangrando e derramando o seu amor por nós. O pessoal conhece ela mais pelas 15 promessas, né, do Sagrado Coração. Mas tem outras coisas que a mim chamam muito mais atenção, que são essas três grandes revelações que ela teve, né, do amor de Deus na capela. Bom, a gente parou... não foi, já falou isso aqui. A gente estava falando de Jó, lembra? E agora a gente vai falar sobre o gênero literário de Jó, né? Um pouquinho mais sobre o livro, como que ele foi estruturado. Bom, o herói desse livro, o livro de Jó, parece ser um personagem histórico. Parece, tá? Vamos começar no parece. Porque ele é mencionado em Ezequiel 14, de 14 a 20, juntamente com Noé e Danel. Não é Daniel, tá? É Danel. Então vamos a Ezequiel 14, profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, está depois das Lamentações de Jeremias, capítulo 14, versículo 14. Para ficar fácil, 14. Deixa eu só ver um negócio aqui, Cidinha. 14. Ezequiel 14. Isso mesmo. 14. Acharam aí? 14. Então, vamos lá. Mesmo que no meio dela estivessem esses três homens, Noé, Daniel e Jó, somente salvariam a própria vida por causa de sua justiça, oráculo do Senhor Deus. Ou se eu infestar a terra de animais ferozes, de modo que fique despovoada e desolada, sem nenhum passante por causa das feras, e nela estivessem esses três homens, por minha vida, oráculo do Senhor Deus, eles não salvariam, nem seus filhos, nem suas filhas. Só eles seriam salvos, mas a terra ficará desolada. Está falando aqui de um juízo, né? O juízo do Senhor. Desolada. Ou se eu enviar, no versículo 19, uma peste a essa terra e satisfizer nela o meu furor, eliminando num banho de sangue homens e animais, e se nessa terra estivessem Noé, Daniel e Jó, por minha vida, oráculo do Senhor Deus, eles não salvariam nem filho nem filha, somente salvariam a própria vida por causa de sua justiça. Deixa eu ver aqui, até o 20, tá certo. Então aqui aparecem esses três personagens, que esse Daniel, embora esteja escrito Daniel, não é o Daniel que a gente
está acostumado, né? O profeta Daniel. Ele outras traduções colocam como Danel. Aqui a CNBB colocou como Daniel, mas a gente tem que distinguir que um Daniel é um Daniel, outro Daniel é outro Daniel. Esse Danel, ou Daniel, como vem aqui, ele é conhecido nos textos de Ugarite. Ugarite é uma cidade da região da Síria, uma cidade-estado da região da Síria, que é lá no norte da Palestina. Então, tem vários textos de Ugarite, que é essa cidade, que falam desse tal Danel ou Daniel, que não é o profeta, é diferente. E ele aparece aqui junto de quem? Junto de Noé e junto de Jó. Então, por causa desse texto aqui, que aparecem esses 3 homens, é que acredita-se que tenha sido um personagem histórico. Então, essa história de Jó, ela é real ou não é? Então, ali a gente vê mais algum comentário, né? Esses deviam ser 3 personagens não israelitas, famosos no Oriente Antigo por sua virtude e sua sabedoria. Fora de Israel, o nome Jó ocorre sob a forma de Ab, por exemplo, um rei de Pela, que foi vassalo do Egito. Então, aqui, o que ele está falando? Que nesse texto de Ezequiel 14:14 aparecem esses 3 personagens: Noé, Jó e um Daniel, que não é o profeta. É um personagem que tinha muita sabedoria, que era lá da região da Síria, né? Que apareceu em muitos textos de lá. Agora a pergunta que não quer calar: pode-se dizer que a história atribuída a Jó e seus amigos é real? Vamos ao texto bíblico e vamos agora. Bom, primeira coisa, a estrutura do livro de Jó, deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui para aumentar a letra. Isso. Não, sim, não, sim. Primeira coisa, não sei se melhorou muito, mas tudo bem. Primeira coisa, a estrutura do livro de Jó é uma estrutura artificiosa, é uma estrutura artificial. Porque o livro, ele tem o quê? Um prólogo, um epílogo em prosa e enquadra o corpo do livro, que é poético. Então, vamos dizer assim, tem uma introdução, um prólogo, tem uma apresentação, uma introdução, tem um epílogo, que é a parte final, e ele tem o corpo todo do livro, que é um pouco poético. Ele tem uma nuance poética, né? O corpo do livro, ele é poético. Bom, então, é como se fosse uma moldura, né? Então, a gente tem lá, o que a gente tem primeiro? Como é que chama? Prólogo, certo? Como é que é o primeiro? Prólogo. E o final? Não. E o final? Não sei. Você passa ou responde? Passa. Você passa para quem? Maria Paula. Ó. Maria Paula passa ou responde? Responde. Ó. A parte final do livro, como é que é o nome dela? É o capítulo 42. Epílogo? Uau, uma salva de palmas, isso aí, parabéns. Muito bem. Nós temos então o prólogo e o epílogo, e no meio o corpo do livro, que é poético. O que tem no meio do livro? Presta atenção agora, hein? O corpo do livro, que vai do capítulo 3 até o capítulo 42, tem o quê? Diálogos e monólogos. Aliás, esses diálogos e monólogos é o que a gente tinha nas obras sapienciais da antiga literatura oriental, né?
quem estuda, né, a literatura lá oriental ou literatura antiga, eles faziam as obras em diálogos ou monólogos, né? Era alguém falando ou eram duas pessoas conversando. Estudou filosofia, né? Os diálogos lá de Platão, dos filósofos, né? Eles trabalhavam a obra através de diálogos. Então, uma pessoa perguntava, a outra respondia, uma terceira dava uma outra opinião, e assim eles iam montando as obras. A literatura antiga gostava muito de fazer isso, né? De trabalhar com diálogos e monólogos. E o livro do Jó tem isso. Do capítulo 3 até o 42, o tempo todo é diálogo ou monólogo. O que é diálogo? Conversa entre duas ou mais pessoas, né? O que é um monólogo? A pessoa está falando sozinha. Quando a pessoa fala sozinha. Vocês falam sozinho? Vocês fazem? Cida, você conversa sozinha? Não? Tem gente que fala sozinha. O que ela faz? Um diálogo ou um monólogo? Monólogo. Pessoa que está conversando sozinha faz um monólogo. Chegou outra, já é um diálogo. No livro de Jó tem os dois. Tem diálogo e tem monólogo. As pessoas com mais idade fazem monólogo. Adelar, você já começou a fazer o monólogo? Ainda não? Ainda não, né, Adelar? Muito bem. Então, uns dias sim. A disposição dos discursos, ela é simétrica. O que é simétrica? Simétrica, aqui eu vou perguntar para o grande entendido de simetria, que é Ademar. Ademar, o que é uma coisa simétrica? É uma coisa que está, tipo, igual a outra, se dividida, assim. Isso, né? É uma coisa que está igual a outra. Como assim? Olha a simetria que tem aqui, ó. Nós temos 2 monólogos de Jó, do 3 ao 29. Ó, então aqui tem 2 monólogos de Jó. Aliás, o monólogo está aqui, né? Aqui em cima. Um no capítulo 3 e um no capítulo... Que capítulo é esse aqui, ó? 29, tá? Então, ó, um monólogo está aqui. Quem que é esse aqui que está falando sozinho? Jó. E outro aqui? Jó de novo. Então, a gente tem Jó falando sozinho, né? E aqui Jó falando sozinho. 2 monólogos. Que eles enquadram o quê? 3 pronunciamentos, 3 ciclos de pronunciamento. Então, o primeiro ciclo está aqui, o segundo e o terceiro, tá vendo? Tem um monólogo aqui e outro aqui. Aí tem 1, 2, 3 ciclos de pronunciamento. E em cada ciclo, um amigo de Jó acusa e Jó responde. Então, em cada coisa, um amigo acusa, Jó. No outro ciclo, o amigo acusa, Jó responde. No outro amigo, o que ele faz? Acusa e Jó responde de novo, né? Então, aqui nós temos 3 ciclos de pronunciamentos, tá? Onde um amigo acusa e Jó responde. E o último monólogo, né, que a gente já viu, é do herói, que termina no estilo de uma apelação jurídica autenticada e apresentada ao juiz, que é o 31, 35. Ele apela para o juiz. Então, recapitulando, o que a gente tem no livro de Jó? Primeira coisa, um prólogo e o final lá, um epílogo. Depois do prólogo, tem o quê? Quem que está falando primeiro lá? Um monólogo. Jó está falando sozinho, um monólogo, está fazendo um monólogo. Depois vem um amigo, acusa, Jó responde. Depois outro amigo vem, acusa, Jó responde. O outro vem, acusa de novo, Jó responde.
e no final vem o monólogo que, meu Deus, ele apela para o juiz, né? Faz uma apelação jurídica, e aí vem a resposta do Supremo Juiz. Quem que é o Supremo Juiz? Letra A, Sérgio Moro. Letra B, Barbosa. Letra C, Deus. Deus, né? O Supremo Juiz é Deus, né? Não tem nada a ver com o STF, tá, gente? Esquece isso. Esquece isso agora. Tá? É o Supremo Juiz que é Deus. Então, esse aqui é o esquema básico que a gente tem no livro de Jó. Uai, mas e os discursos lá de Eliú? Não veio Eliú depois? Veio. Mas esses 4 discursos de Eliú foram acrescentados a um esquema já completo. Então, eles foram acrescentados, mas o livro já estava praticamente pronto, né? Que é um monólogo bonitinho lá, 3 diálogos e outro monólogo, e depois ele apela para o juiz. Aí depois entra em cena Eliú, mas Eliú, a princípio, não estava nesse esquema, ele entrou depois, que é o capítulo 31 ao capítulo 37, né? Vocês estão vendo que está bem, tudo bonitinho, tudo preparadinho, tudo feito assim, bem planejado, diferente. Oi? Não, o livro não, só tem letras, não tem imagens, né? Isso aqui é uma coisa que a gente faz para ajudar o entendimento, né? Os desenhos, né? Coisas de Alexandre. Então, gente, a gente viu o esquema tão bonitinho, tão perfeitinho. A vida da gente é assim? Bem que a gente tenta, né? Mas muitas vezes o esquema foge. Então, né, a gente pensa que essa composição aqui tão perfeita, tão certinha, sugere que o autor não esteja escrevendo uma história propriamente real, mas um diálogo filosófico religioso, né? Então, a gente pode dizer que o gênero literário de Jó é um diálogo filosófico religioso, como existia naquele tempo, né? As pessoas redigiam dessa forma. Mas tudo leva a crer que não era assim uma coisa muito real, não é história real, mas é um outro gênero literário. Tudo bem? Cida, está tranquilo? Está firme? Isso aí, tenha fé, Cida, tenha fé, acredite. Bom, outra coisa que a gente observa nesse livro são os números. Por exemplo, antes da desgraça, Jó tem quantos filhos? 7 filhos e 3 filhas, né? A prole numerosa, sinal de bênção, sendo a prole masculina mais estimada. 7 filhos é o número que caracteriza uma fecundidade abençoada, né? Conforme lá 1 Samuel 2, Ruth 4. Por isso, quando Javé, o Senhor Deus, recompensa no fim do drama, no fim dessa história, ele dá, ao invés dos 7 filhos, 14 rapazes, ficando em 3 o número de filhos. Restitui o número de filhos que ele tinha, mas o número de rapazes dobra, para dizer que ele foi muito, muito mais abençoado, né, do que antes. Então, esse um número certinho também, né, 7, 3, são números da perfeição, né, dá a entender que não seja realmente uma história real, porque a vida não é tudo certinho assim. 7 filhos, aí você vai lá e tem 7 filhos, né? Hoje o pessoal, né, consegue planejar até melhor, mas naquele tempo, parou no 7, acabou, agora, né, vamos parar a família para ficar 7 certinho. Não, eles tinham, quem viveu uns anos atrás aí sabe como é que é a situação, né? E não tinha televisão, não tinha o Zap, não tinha internet,
Não tinha nem curso bíblico para, né? Bom, pelo menos quarta-feira é o curso bíblico, já né? Não tinha nada. Então, a gente observa, por exemplo, que o profeta Emã, que é homem de Deus, tinha 14 filhos e 3 filhas, no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas 25. A proporção 7:3, ou 2 vezes 7:3, no livro de Jó também parece mais artificial do que real, né? Complicado a gente falar assim, foi algo real. Tudo certinho assim, depois foi 14, né? Parece que foi algo já planejado, né? Um diálogo filosófico religioso, mas que ele colocou uma história de fundo de cena e ele colocou esses números, foi o redator que colocou isso, e não se trata de uma história propriamente dita, já até porque os 7 e 3 são símbolos da totalidade na mística oriental. Então, olha outros detalhes, Jó tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, então era tudo assim, né? Os 3 amigos comparecem diante do infeliz, permanecem em silêncio durante 7 dias e 7 noites, né? Então, o amigo vai lá visitar, fica 7 dias e 7 noites sem falar, né? Os parentes. Nem quando em luto, né? Consegue ficar em silêncio. Eu acho que até fala mais quando a gente vai ver lá uma pessoa, né, um parente de alguém e tal, porque eu mesmo não tenho família aqui, então a gente vai na das outras pessoas. E chega lá, tá um café, toma aí bolo, e mais noite, fale. Aí os 3 amigos ficam 7 dias, 7 noites, sendo que não tinha nem morrido ninguém para ficar tanto tempo assim em silêncio, gente. Então é algo que a gente pensa o livro de Jó mais como uma obra que foi um conto artificial, né? E não real. E aí a gente entra no cenário celeste, né? O cenário celeste, que volta e meia alguma coisa está acontecendo no céu. Lá no céu, o que está acontecendo? Então, volta e meia, o cenário celeste, os episódios que aí ocorrem, são também artificiosos. Por exemplo, Deus aparece igual um rei, um monarca em sua corte. E lhe servem os anjos, dentre os quais um tem função interessante. Um anjo, um dos que serve, e aí a gente cai na pergunta que o Adelar fez a outra vez, né? Um dos anjos que servem, ele é intitulado em hebraico o Satã, com um artigo. O Satã, não é Satã, porque não é um nome próprio. Uma coisa, quando a gente fala o nome próprio de alguém, a gente não fala o ou a gente fala só o nome, né? O nome próprio é só o nome. Cida, Salete, a gente não fala a Cida, não, peraí, a Cida sou eu, você está falando comigo, não precisa falar a Cida, fala só Cida, porque é nome próprio, não é? Agora, o Satã significa que, nesse caso aqui, como ele tem o artigo, ele não é um nome próprio. Por exemplo, Satanás, né? Satã, daí vem a palavra Satanás, né? O nome próprio vem daqui, mas nesse caso aqui, ele não é nome próprio, porque o Satã, do hebraico lá, significa o adversário. Satã quer dizer adversário. Por isso que depois a gente fala de Satanás, porque ele é o adversário. Mas aqui nesse caso é a mesma coisa que está falando, não, porque o adversário, né? Esse Satã aí que está se referindo é sempre o adversário, é alguém que é adversário, mas ele não é adversário de Deus, ele é adversário dos homens. Ele é como se fosse um promotor da justiça, ele está acusando diante de Deus os homens infiéis. Por isso
Ele percorre o mundo para inspecionar os homens. Então, a função desse anjo, vamos dizer assim, porque aqui é uma narração literária, é que ele não está contando uma história real, mas aqui a gente tem que entrar na literatura. Então, na cabeça de quem escreveu, nessa narração literária, Deus estava lá no trono como um rei, né? E aí tem vários anjos que servem esse rei. E tem um anjo, que o serviço desse anjo é percorrer a terra e procurar alguém que não esteja fiel a Deus. É como se fosse um anjo de Deus, mas que está procurando na terra alguém que não é fiel a Deus. E fala lá, ó Deus, aquele lá, não sei não, acho que ele não está muito fiel não. Ele é como se fosse um promotor de justiça que chega e vai acusando todo mundo, né? Você levantou a mão, Cid? Não? Tá. Vamos terminar aqui, aí depois olha lá. Então, é como se aqui fosse, né, o trono de Deus, e o Satã, o adversário, foi lá e falou, olha, tem um homem lá que... O Jó tá bom demais para ser verdade. Ah, Senhor, o Senhor deu tudo para Jó, por isso que Jó é fiel. Tira as coisas que eu quero ver se ele vai ser fiel, né? Que ele foi lá acusar Jó diante de Deus. Em consequência, ele tem livre acesso junto a Deus, porque ele é um anjo de Deus. A função dele é acusar os outros, é dedar os outros. Ele está percorrendo a terra, né? Segundo a narração literária que a gente vê aqui em Jó, né? Ele está percorrendo a terra, não quer dizer que é assim, porque a gente sabe que se for Satanás, ele estava lá junto de Deus. Ele é um anjo, ele é um acusador, ele está aqui, né? Na narração de Jó, porque a gente sabe que isso, né? O diabo mesmo, Satanás, ele não está lá no céu. Sim, porque ele é um anjo que está a serviço de Deus, ó, e Deus depois fala, olha, você pode tirar tudo que Jó tem, mas poupa a vida dele. Aí ele viu que o Jó continuava fiel, voltou para junto de Deus e falou, ó, mas também cheio de saúde, quem que não é fiel? Não, mas ele já não estava mais rico aí, porque ele tinha morrido, foi chegando, vocês não... Ele visitou várias vezes. Deixa eu só ler um pedaço aqui do Jó, ó, logo no capítulo 1, capítulo 1, versículo 13, 1:13. Capítulo 1, versículo 13. Jó, né? Do livro de Jó. Ora, num dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam lavrando e as mulas pastando perto deles, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar, quando chegou outro e disse, caiu do céu fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou outro e disse, os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava, quando chegou outro e disse, e assim vai.
vai chegando um depois do outro. E aí, depois só fica Jó. Só fica Jó. E aí ele continua fiel. Deus até fala: olha, você reparou no meu servo Jó? Não tem na terra outro igual a um homem íntegro e reto que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Aí o Satã, o adversário, respondeu: pele por pele, para salvar a vida o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos, e então verás se ele não te amaldiçoará frontalmente. Disse o Senhor então: ele está em tuas mãos, somente poupa-lhe a vida. E aí que ele fica como uma chaga maligna, né? Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, uma chaga maligna. Aqui, vocês estão entendendo que é uma narração literária, e o Jó, daí vem a palavra Satanás, que a gente usa para o anjo decaído, que não volta para o céu, mas aqui Jó usa uma narração literária. Ele é acusador, tem coisa que é do demônio mesmo, que ele acusa, né? Ele quer acusar a gente, e tem coisa que não é dele. Mas ele não é propriamente o diabo como a gente conhece, porque tem coisas contraditórias aqui. Como que o diabo está junto de Deus? Mas tem coisas que tem a ver, isso que a gente vai ver. Só vou terminar de ler, a gente já vai ver mais um pouquinho, depois a gente conversa. Bom, então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus com um caco de telha. Foi quando sua mulher, sua querida e amada mulher, lhe disse: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: falas como qualquer insensata. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E com tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quer dizer, a mulher ainda foi ajudar um pouquinho, né? Deu uma... Mas vamos continuar, aí a gente tira a dúvida e finaliza, porque já está na nossa hora. Bom, ele tem livre acesso junto de Deus, que o trata amigavelmente. Ele concede a missão de submeter Jó à prova. É uma missão mesmo, olha, a sua missão é provar Jó. Donde se vê que o Satã, ou Satanás, do livro de Jó, não é o anjo rebelde, sedutor dos homens, cuja existência é atestada pela Sagrada Escritura, mas não aqui. A existência dele está onde? Em Gênesis 3, na serpente, né, que seduziu. Em Lucas 11, versículo 15, 18, etc. Né? Agora, o título de acusador ou Satã, é porque aqui a CNBB traz Satanás mesmo, mas a gente tem que entender que ele é um pouquinho diferente. Ele entra no céu, ele recebe uma missão de Deus. Imagina, ele recebeu uma missão de Deus, está lá no céu conversando amigavelmente, Senhor, mas... e acusando o outro no céu, né? Agora, o título de acusador Satã, que ainda é substantivo comum no livro de Jó, tornou-se o nome próprio do anjo decaído, porque a gente fala Satanás como diabo, mas a tradição pegou esse nome daqui. Então, aqui, porque Satanás é aquele que acusa os outros, é o acusador. Enquanto o Espírito Santo é o nosso advogado, né, o nosso paráclito, Satanás é aquele que acusa, aquele que, né, fala contra, que, né. Agora, aqui, por isso que ele pega esse nome de Satanás por causa de Jó, porque ele aparece aqui no livro de Jó. E aí o primeiro livro de Crônicas, posteriormente usa esse nome para o anjo decaído. Então, provavelmente, o escritor de Crônicas
teve acesso ao livro de Jó, viu lá Satã, então eu vou chamar Satanás, que é o anjo decaído, na vida real, na nossa fé, né, na igreja, eu vou chamar ele de Satanás porque ele acusa, por causa do livro de Jó. Entendeu? Ele pega esse nome do livro de Jó. Então, daí a gente vê que as deliberações do Senhor com os anjos, seus ministros no céu, são apenas uma forma literária, gente. É uma narração literária para dizer que Deus está lá conversando com os anjos, mas Deus já tem o plano dele, ele realiza, e quando é para enviar anjo, ele envia, mas não é que os anjos estão lá perguntando as coisas para... Ué, Senhor, mas e aquele homem lá, não sei o que, não vai fazer nada com ele? Não, por isso que ele é fiel, tá vendo? Tira as coisas que eu quero ver, se ele... Não é que as coisas acontecem assim, exatamente como Jó está relatando. O autor sagrado usou para apresentar a imediata causa do drama, que no corpo do livro é objeto de debate, que é, se a situação de Jó é inexplicável, é porque os homens na terra não conhecem os caminhos ou as vias ocultas de Deus. Por que que o drama... Porque a grande questão do livro é essa, não é para falar de anjo e demônios. O livro quer falar o seguinte, que as coisas que parecem inexplicáveis para nós, elas têm um sentido junto de Deus. O que a gente não consegue explicar é mistério para nós, a gente tem que acolher como mistério. E saber que Deus, a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a minha. E o conhecimento de Deus é muito superior ao meu. Isso é coisa da nossa vida, mas por que que aconteceu isso? Por que que Deus permitiu isso? Né? Tem coisas que a gente não explica. E tem coisas que a gente não tem a resposta nessa vida. Tem perguntas que a gente leva para outra vida, para o caixão, né? Ou na versão lá do curso bíblico, no caderninho da Carmeci, né? Tem perguntas que a gente vai levar para outra vida. É o mistério de Deus. Então aqui o foco não é anjos e demônios, mas o foco aqui é qual? É, diante de coisas que a gente não consegue explicar, a gente tem que reconhecer que Deus tem seus desígnios e tem seus mistérios. E respeitar, deixar Deus ser Deus. Deixar Deus ser Deus. Respeitar o mistério de Deus. Né? Tem doenças, tem coisas que acontecem, tem pessoas que nós perdemos, tem situações que a gente não entende. Às vezes não são 7.000 ovelhas, né? Mas às vezes é uma situação que, né, que a gente fica economicamente muito fraco. Às vezes não são 7 filhos, mas às vezes é uma pessoa que a gente ama muito, que a gente acaba perdendo. Por quê? Talvez a gente nunca vai entender, mas então é um mistério de Deus e temos que respeitar esse mistério. Né? E sobre Satã ou Satanás é isso. Né? Aqui é uma narração literária, mas tem muita coisa que é dele mesmo. Por exemplo, a missão dele é acusar a gente perante Deus, né? Junto de Deus. É que acusar os nossos pecados. Só que ele não acusa para Deus, ele acusa para a gente. Quantas pessoas que não conseguem, por exemplo, se perdoar? Que o pecado está sendo acusado para ele mesmo. Por quê? Porque às vezes o inimigo, o adversário, está acusando os pecados para aquela pessoa. Mas Deus já te perdoou. Sim, mas eu não consigo me perdoar. Porque muitas vezes é o acusador, Satã ali. Ele está acusando, mas ele não acusa diante de Deus. Muitas vezes ele acusa para nós mesmos o nosso pecado. Para a gente fazer com que a gente duvide do amor e da misericórdia de Deus. Que é muito maior que o nosso pecado. Então, embora seja narração literária, a gente sabe que esse não é o encardido propriamente dito, o inimigo, o acusador, mas ele tem coisas que
Interessante que na narração fala de coisas que são próprias do diabo mesmo, que ele acusa as pessoas, acusa para a gente, acusa um para o outro também. O que é a fofoca, né? É um acusando o pecado do outro para outra pessoa ainda. Então ele fica acusando, ele quer acusar você para você mesmo e quer acusar você para outra pessoa. E quer fazer acusações. Então a gente percebe que essas notícias, voltando lá ao nosso tema inicial, é muita acusação. É muita acusação. Será que tudo é verdade? Ou será que é obra dele que quer separar, quer desunir as pessoas, quer dividir, né? Então a gente vê que ele tem muito a ver, esse Satã aqui, que é o acusador mesmo, né? E que ele quer provar a gente, só que ele prova, né? O que é a tentação? Deus só permite que sejamos tentados, né? À medida das nossas forças, à medida que Deus permite. Se nós estamos passando por uma tentação hoje, é porque Deus permitiu isso. Não é porque Ele quis. No mínimo é porque Ele permitiu. Mas nada passa sem o consentimento ou o planejamento, o plano de Deus, os desígnios de Deus. Mesmo que a gente não entenda, eles são misteriosos. Ah, mas eu estou com uma grande tentação nesse momento. Então, com certeza, Deus permitiu que você fosse tentado para provar mais ainda a sua fé. Porque depois dessa experiência, você vai sair mais fortalecido ainda, né? Então, é esse grande ensinamento que a gente vê também no livro de Jó. Pergunta, Adelar. Vamos agora para... Mas são personagens assim, misteriosos. Mas o livro de Jó não é um livro fácil. Mas a gente percebe esses personagens assim, meio misteriosos, é porque a gente não está acostumado com esse tipo de literatura, né? A gente não, mas aí a gente quer saber assim, mas é o diabo ou não é? Né? É ou não é? De forma literária mas de forma literária. Não que acontece desse jeito que está escrito aqui. Porque ele está querendo acusar o Jó, né, para Deus. Ele quer destruir as pessoas, ele quer acabar com a fé das pessoas. E ele vai lá para acusar, para acontecer justamente isso. Então, de forma literária, a gente pode atribuir ele como Satanás. Mas não é, porque as coisas não acontecem assim. Ele foi expulso do céu. Eu vi Satanás, o diabo, cair como, né, um relâmpago, um raio, né, sendo expulso do céu. Eu vi ele sendo expulso. Agora ele vai lá voltar e ficar... E aí, como é que tá aí? Tudo bem? O Jó lá, a gente entende que é uma forma literária. É um adversário, é um inimigo, mas não de Deus, dos homens. Porque ele não consegue nada contra Deus. Mas ele consegue, né, se a gente deixar, ele consegue muito. Se a gente deixar, Jó foi fiel até o fim. O problema é que a nossa fé pequenininha, acontece alguma coisa, ai meu Deus do céu, não, esse Senhor aí eu não quero mais, porque vê só um Senhor de milagres, de prosperidade, e esquece de olhar o Senhor da cruz. Então, quem está esperando um Deus só de milagres, só de prosperidade, está no livro errado. É melhor não ler o livro de Jó, não. Aliás, é melhor não ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala do grande drama, que já no primeiro capítulo fala isso, né? Estava todo mundo bem, deu dois capítulos, no terceiro já cai. Então é melhor não ler a Bíblia. Quem espera só, quem crê só num Deus de milagres. Mas não é o nosso Deus esse. É um Deus que nos ama profundamente, mas tem os seus mistérios. O mistério passa pelo amor e pelo sofrimento e pela cruz. E Deus tira, muito bem, e Deus tira
sempre um bem. Até do mal, Deus tira o bem. A gente viu na Escola da Fé passada, vai continuar vendo no sábado, que Deus, Ele até permite o mal, até o pecado Deus permite, para tirar do pecado um bem maior. Deus só permite o mal para tirar um bem maior, mas se a gente quiser. Só que tem gente que entra no mal e não quer sair. Mas se a gente quiser, Deus permite tirar dali um bem maior ainda, mesmo do mal moral que é o pecado, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, semelhante ao vosso. Pai, Filho e Espírito Santo.